É com muita honra que mais uma vez eu, Antônio Boaventura, inicio mais uma edição inédita do podcast Bastidores da Bola e junto com os meus convidados vamos discutir aqui um assunto muito interessante, que é a fotografia e o futebol, essa relação que traz, aí registra os grandes momentos deste esporte tão falado no mundo inteiro que atrai multidões, né? Aqui na minha frente eu tenho o professor Juca, que dispensa comentários, 3 Copas do Mundo, 2 Olimpíadas, e agradeço a sua presença, que vai brilhantar ainda mais aqui esse bom bate-papo aqui, que com certeza aqui nós vamos, se não tivesse um limite com o tempo, nós iríamos longe, né? Seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. Bom dia, é um prazer estar aqui no podcast, ótimo, excelente trabalho aqui, parabéns a você por isso, inclusive, e vamos falar de um monte de coisa bacana aqui. E do lado aqui do nosso amigo professor Juca, ele, o Alexandre Soni. Obrigado pela presença. Obrigado, Antônio Boaventura, pelo convite, por estarmos juntos mais uma vez. É um prazer revê-lo, é um prazer rever o nosso professor Juca e que podemos conversar sobre tudo um pouquinho, né? Tamo junto. Sim. E online, do outro lado da tela, em um local lá bem aconchegante, depois de um trabalho exaustivo, eu tenho o prazer de anunciar a participação do Ivan Stort, fotógrafo do Santos, e de muitos momentos históricos do futebol. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço o convite, quero pedir desculpa a todo mundo aí. Primeiro pela aparência, porque a gente está ao vivo aqui fazendo o evento, tá um sol e, imagina, estamos suando que nem doido. E um pouquinho do atraso também, porque a gente estava fazendo uma final da categoria sub-15 de futebol, e aí deu uma atrasadinha. Mais uma vez, obrigado pelo convite aí, viu? Não, imagina, o mais importante é a tua participação, a tua opinião aqui externada no decorrer do programa, principalmente pela bagagem que os amigos aqui da mesa que tem aqui, eu acredito que vai ser muito salutar e muito proveitoso. E eu já vou começar com você, Ivan. Como a fotografia chegou até você? Cara, é uma história assim longa, mas eu vou tentar dar uma resumida. Na verdade, a fotografia entrou meio por acaso, porque meus pais e a minha família eram de vendedores de livro na época, há muitos anos atrás. Eles vendiam enciclopédias e tudo, e eles iam pulando de produto em produto. Saiu de livro, porque já não estava dando muito, foram por um projeto que chamava-se Politone, que era uma fotografia meio fake, eles pegavam, ampliavam e depois pintavam a óleo. Essa fotografia normalmente filme sertanejo antigo, aqueles filmes faroeste antigo brasileiro, tem lá um casalzinho na parede lá pintado, uma moldurinha bem simplesinha. Meus pais começaram a vender aquilo. E era fotolito, né? Aquelas fotografias, Fotolito, né? Carinhas. Não era fotolito, chamava-se Politone. Politone. É uma fotografia que era uma fotografia que era feita basicamente por um artista plástico, um pintor, porque ele tinha rascunho da fotografia original e ele fazia tudo o que era pedido através de pincel. Então ele desenhava ele pintava a cor do paletó que alguém informava, porque na época não existia fotografia colorida. O cara falava, eu casei de terno azul marinho. Aí ele ia lá fazia um terno azul marinho e tal. Era mais ou menos assim. E depois a gente começou a fazer algo de criança e tal. Eu com 14 anos de idade, eu comecei a vender isso. Depois eu fui para o laboratório. Quando eu peguei a câmera para começar a fotografar, eu já tinha 16 anos, ficava criança de porta em porta, entendeu? Eu não saí de faculdade, eu não fiz curso. Hoje eu acho muito legal. Na minha época, que eu era adolescente, que eu era começando a minha idade com 17, 18 anos, não existia faculdade de jornalismo, não existia faculdade de fotografia. Né? Na verdade, a faculdade de jornalismo tinha, o que não tinha era uma faculdade de fotografia. E para você fazer fotografia, você tinha que fazer uma faculdade de jornalismo. Então eu não conseguia, eu não tinha uma faculdade e a gente foi aprendendo basicamente no dia a dia. Quando eu entrei para a Tribuna de Santos, aí eu me empenhei, eu entrei como laboratorista e aí eu comecei a fotografar devagarzinho, comecei a fazer uma pauta aqui, outra ali.
E como domingo, que são as pautas de esporte, os fotógrafos que eram os fotógrafos principais, ou que eram os fotógrafos de origem, não gostavam de ir, porque eles gostavam de folgar de domingo, as pautas de esporte sobrava para mim fazer meio que um freela, que o meu chefe me autorizava a fazer. E foi daí a paixão pela fotografia esportiva. Nesse período, o Diário Lance, em 1997, 1997, o Diário Lance precisava de um fotógrafo em Santos para cobrir os treinos diários de Santos. E aí, em 1997, novembro de 1997, eu fiz a minha primeira pauta para o Diário Lance, cobrindo o Santos Futebol Clube. Isso durou até janeiro do ano passado. Ah, legal, muito legal. Alexandre Sony, qual é a relevância da fotografia para você? Boaventura, Ivan, Lu. Eu aprendi a fotografia vindo de família, né? Tradição familiar, como todo oriental, né? Segue essa tradição. Eu sou um filho mais velho dessa tradição. Meu pai tinha lojas de fotografia e meu pai, acho que ele se afastou um pouco da fotografia, só queria gerenciar, e eu que fazia as fotos 5x7, não sei quem, acho que é do nosso tempo, né, irmãos? Que eu tinha que pegar aquela máquina, a máquina analógica, montar a estúdiozinha, aquelas duas totinhas e fazer a foto 5x7, que era geralmente aquelas fotos para passaporte. Daí veio minha paixão por fotografia, revelação, ampliação. Fiz o cursinho de introdução à fotografia do Senac, isso em 97, meados de 97. E fui seguindo. Fui convidado por um padrinho chamado Onofre Miranda, que infelizmente faleceu. Chamo ele até de pai da área da fotografia e do jornalismo. Ele cuidava da redação da Folha Metropolitana, não sei se você vai lembrar, Antônio. E geralmente, como o Ivan falou, de domingo, sábado e domingo, meu pai fechava a loja, ele queria descansar, né? Queria pescar, como todo oriental. E eu comecei a cuidar da loja e fazer as pautas esportivas. Depois ele montou o próprio jornal, que era o Sinal Livre, o Panorama Esportivo, acho que você vai lembrar também. E ele trabalhou muitos anos na área do radialismo, trabalhou na Rádio Boa Nova. E eu sempre acompanhando ele me ensinando. O filho dele, o Rafael Miranda, também, ele é formado em publicidade, sempre me auxiliando na área da fotografia, na área de jornalismo, que eu apanhei muito. Eu não sabia muito o que fazer. Hoje estou aqui do lado de professores, mestres da fotografia. E todo dia a gente aprende um pouquinho. Eu aprendi muito com você. Você sempre foi um cara querido que sempre revelou, né, novos fotógrafos, novos jornalistas. E você sempre estava lá comigo. Fui para a área de política, saí um pouquinho da área de jornalismo, fui para a assessoria de imprensa do PSDB. Acompanhei de 2008 até 2016 eles. Fui convidado para trabalhar na Câmara por alguns vereadores, mas nomeado pelos partidos, né? E fiquei até o ano passado. E sempre assim, acompanhando política. Eu conheci o Antônio Boaventura na Câmara Municipal, né? E até hoje estou aqui. Eu faço muito freelancer hoje. Eu me dedico mais hoje à minha família, aos meus gatos. Não estou mais... É outro hobby, né? Hoje eu estou mais focado na área de freelance, na área de eventos, na área de assessoria de imprensa. Sim, faço também a fotografia de algumas entidades filantrópicas iniciáticas. Faço parte do Grande Oriente de São Paulo, como na área de Secretaria de Comunicação. Todos os eventos deles, eu que cubro a fotografia, faço até um pouco texto, eu que alimento os sites e as mídias sociais deles. E aí vem a minha paixão pela fotografia, desde 97. E já estendendo aqui pro lado do amigo Sônia aqui, o professor Ju, como é que essa paixão pela fotografia surgiu na sua vida? Olha, rapaz, eu tenho uma certa idade, como vocês podem ver. Eu tô careca, mas eu tenho cabelo branco. Tá novinho. Isso é sinal de sabedoria, pô. Eu entrei na faculdade de jornalismo em 82, entrei para ser repórter de texto. Eu nem imaginava trabalhar com fotografia, mas aí na faculdade tinha um colega meu que era laboratorista do jornal Gazeta Esportiva. Eu trabalhava no laboratório fotográfico, o falecido jornal Gazeta Esportiva impresso, porque a gente tem o site da Gazeta Esportiva. Muito bom. Né? Concorrente. E ele falou, você não quer trabalhar, fazer estágio lá? Não paga nada. Porque naquela época era assim, os laboratoristas queriam ser fotógrafos, né? Todo jornal era assim, né? E aí o pessoal precisava ser promovido a fotógrafo, né?
E esse meu amigo era laboratorista da Gazeta Esportiva e ele falou, olha, eu só vou ser promovido a fotógrafo se eu achar alguém pro meu lugar. É engraçado a gente pensar isso hoje, né? Ele não achava, né? Você não quer trabalhar como laboratorista, mas de graça. Eu falei, no dia seguinte eu tô lá. Aí eu falei isso pros alunos, falaram, você é louco? Eu falei, eu trabalhava num banco, eu trabalhei em 2 bancos, então eu me sustentava no banco. Eu falei, vou fazer estágio lá, beleza. Aí fiquei 7 meses fazendo estágio na Gazeta Esportiva, e era a época que a Gazeta Esportiva, o laboratório, a redação era no prédio da Folha de São Paulo, e o laboratório era o mesmo do jornal Folha de São Paulo, no momento que a Folha de São Paulo estava mudando o jornalismo todo, então tinha um monte de fotógrafo novo, os laboratórios, estava em total mudança, então assim, foi muito bacana, né? E aí fui tomando gosto, aí falei, não vou escrever nada, vou virar fotógrafo, aí virei fotógrafo da Gazeta Esportiva, fui contratado no laboratório. Depois de 7 meses eu falei pro meu amigo, bom, agora chega, já me exploraram demais, eu vou embora. O cara entrou em polvorosa, porque ele ia ter que voltar pro laboratório se ele fosse embora. No dia seguinte eu estava contratado. Né? E aí fiquei laboratorista um tempo, depois virei fotógrafo também, e fiquei 4 anos na Gazeta Esportiva. Nessa época eu cobri de tudo na Gazeta Esportiva, porque era o jornal Gazeta Esportiva, a gente cobria de tudo. Aí, ao contrário do que o Ivan falou, na Gazeta Esportiva, domingo, quem fazia futebol eram só os medalhões, eram só os fotógrafos top master. A gente não podia nem pensar em querer fazer futebol domingo, que era só os bonzões lá da fotografia, né? Eu lembro que a gente ia para Santos, eu não sei se existe isso até hoje, Ivan, mas os fotógrafos iam cobrir o jogo do Santos e do lado do estádio tinha um restaurante, a gente chegava bem antes, né? Que o pessoal ia comer uma caldeirada. Eu lembro disso, era uma caldeirada deliciosa, todo mundo se reunia lá, eu não lembro o nome do restaurante, eu sei que era pertinho do estádio, do lado do estádio. E então a gente tem essas lembranças aí. Aí virei fotógrafo, aí fiquei 4 anos na Gazeta Esportiva, depois fui pro jornal Folha da Tarde, que não existe mais, eu só trabalhei em jornal que fechou já, vocês estão reparando, né? O Folha da Tarde virou jornal agora, né? Virou jornal agora e fechou, né? Foi uma outra experiência, aí era um jornal da cidade, né? Cobria a cidade de São Paulo. E depois, em 91, fui para a revista Isto É, onde eu fiquei 23 anos. Foi aí que eu cobri as Copas e as Olimpíadas. Ah, legal. E tem um grande detalhe, né, em relação à fotografia, né? O registro daquele momento lá, aquela foto, né? O pessoal que começou, principalmente na época do professor Juca, Ivan, aquela foto de capa. Como que vocês lidavam ali, por exemplo, vocês fazem aquela imagem lá e no outro dia tá lá, sua foto estampada na capa do jornal. Como que é essa sensação, Ivan? Como é que fica o fotógrafo ao ver o seu trabalho reconhecido, né? Só para dar um comentário em cima que o meu amigo estava falando, na verdade, os esportes que sobravam para mim fazer de domingo não era futebol. Era ciclismo, era surf, debaixo de chuva, era tamborel, sobrava esses aí, que tem que acordar às 5h30 da manhã, 6h30. É que nem ele falou mesmo, o filé mignon mesmo, futebol e tal, tinha os caras que já eram lá pré-escalados para fazer. Exatamente. Mas eu agradeço demais porque me deu muita base para tudo que eu fiz, entendeu? Eu fazia fotografia de surf com sol, com onda, em praia perto é muito bom, mas fazer fotografia na Praia do Sonho, em Itaém, com chuva, arrebentação lá na casa do caramba, muito longe, aí você mostra como você é guerreiro e como você gosta de fazer fotografia, principalmente esporte. Por isso foi muito legal. Com relação à capa, cara, eu nunca pensei muito em capa, eu nunca fui fotografar pensando em fazer capa. Eu nunca fui assim, eu preciso dar capa, eu nunca tive esse tipo de vaidade. Como eu era correspondente do Santos, obviamente, tem uma concorrência muito grande com os jornais. Por exemplo, o Santos ganha da Ponte Preta e o Corinthians ganhou do Novo Horizontino. A capa vai ser Corinthians, não importa se se o Santos enfiou 6 e o Corinthians ganhou de 1-0. Isso era, no lance pelo menos era isso. Eu nunca me preocupei muito, nem nunca tivesse esse tipo de vaidade. Mas eu sempre procurava fazer com que a minha fotografia fosse publicável, que eu tivesse uma fotografia que correspondesse à expectativa da pessoa que estava editando ou fazendo o fechamento do jornal. Obviamente, com uma vitória, eu dei sorte de pegar o período do Neymar, o lançamento, o Robinho, fiz ele da base, indo profissional, depois o Neymar, depois o Rodrigo, assim, aqueles 3 raios que eles falaram, eu fiz todos eles.
né? Saindo da base e indo para o profissional. Então, eu peguei toda essa transição. Aí, obviamente, rolava muita capa, né? Muita capa. Mas devido aos personagens, não basicamente pela fotografia. Mas eu nunca tive esse tipo de vaidade, eu nunca fui indo pensando em fazer capa. Ah, Mas, legal. obviamente, a gente fazia uma capa ou outra, sempre dava sorte de fazer uma capa ou outra. Não, eu lembro, eu era leitor do Jornal Lance, sempre tinha alguma coisa lá do Ivan lá no jornal lá, e a gente lembra ainda nessa época, era um forte concorrente da Gazeta Esportiva, né? Antigamente a Gazeta Esportiva dominava esse mercado, né? E quando o Jornal Lance foi criado, meio que dividiu um pouco as atenções, né? Mas eu confesso a você, eu comprava os dois. A Gazeta estava em decadência. Porque, na verdade, o Lance, ele era concorrente aqui em São Paulo da Gazeta Esportiva e do Jornal dos Esportes, lá no Rio de Janeiro. Porque o Lance, a matriz era no Rio. Sim. Né? A matriz era no Rio. Então, ele veio para fazer a concorrência com o Jornal dos Esportes lá, aquele é o jornal cor-de-rosa, que o papel era rosa. Era legal, diferenciado, e a Gazeta Esportiva aqui em São Paulo, né? E depois veio o Jornal Marca, né? O espanhol não conseguiu se estabelecer, né? Foi embora, mas também era um jornal que tinha uma boa leitura. Até hoje eu não entendo. Boas imagens também, né? Porque um bom texto também ele precisa estar acompanhado de uma boa imagem, né? Para ilustrar o contexto, né? Daquele fato. Então eu sempre tinha como um bom jornal. E por consequências do destino, de alguma situação, qual até hoje eu não entendo porque era um bom jornal, ele se foi também, embora também acho que seriam três boas marcas, né? Com o trocadilho da palavra, com relação à informação esportiva. Esse negócio da capa, só lembrando isso que o Ivan falou, é importante. A gente ia lá fazer um ótimo trabalho, né? Mas uma coisa que era bacana é uma coisa que a gente não tem hoje, né? Os jovens não conseguem ver isso hoje. No dia seguinte, você passava numa banca de jornais e você via um jornal pendurado lá com a sua foto na capa, era uma delícia. E as pessoas vendo o jornal, eu adorava, né? Você queria ver no canto da foto só o crédito, né? Os créditos, né? Você ficava quietinho, vendo aquele monte de gente vendo a capa do jornal com a sua foto, uma delícia. Hoje não tem mais isso, não tem nem mais banca de jornal, né? Exato, vai se perdendo, né? Com a evolução, né? E aí você abre o jornal e tem mais fotos suas. Imagina que, né? No famoso miolo, né? A gente consegue ver mais fotos ainda de lance, de uma comemoração de um gol, da torcida. Isso é maravilhoso. E para você, Sônia, você que já cobriu futebol regional, né? Principalmente na cidade de Guarulhos, né? Quando os dois entram em atividade, né? A gente percebe aquela concorrência, né? Dos fotógrafos para colocar as fotos nos jornais da cidade. E como, por mais que seja uma cidade com menor população em relação à capital, Guarulhos tem a sua relevância, né? Mas ali é uma cidade onde praticamente todos se conhecem, né? E nos estádios, quando chega, eu vi a tua foto, aquilo, legal, estampou a capa do jornal. Como é que você via essa situação? Olha, no final da década de 90 até 2012, 2013, esse jornal Panorama Esportivo, que era comandado pelo Onofre Miranda, fez um sucesso enorme aqui, fez um sucesso estrondoso em Guarulhos. Não só em Guarulhos, mas no Alto Tietê. Foi distribuindo Suzano, Ferraz, Itaquá. Eu lembro que eu cobri a Copa Kaiser, Coca-Cola, Brahma. Você lembra disso? Futebol amador. Isso, futebol amador do estado. Os campeonatos que a gente fazia também da Federação Paulista, que era do Flamenguinho, do AD. Também da Série Prata da Federação Paulista de Futebol de Salão. Série Ouro, que era o Impro. Guarulhos era a cidade do esporte, né? Nos anos 90, né? Tinha times de futebol de salão, handball, enfim. Futebol, até o futebol O Flamenguinho 99. Chegou a quase a subir para a elite do futebol paulista em determinados momentos. Perdeu pro São Bento, cara. Você lembra desse final de 90? O Nilson esteve aqui na semana passada também, lembrou também. Eu só falei, vai Corinthians. Não fala vai Corinthians, cara. Jogando vários times. E ele não é corintiano, tá? Eu lembro do Nilson do título, né? E quando ele jogava com o Galac. Nossa, Gralac. Você lembra do Galac? Com o título do 5-3 com o Santos. Desculpa, Ivan. Então... aquele tempo final da década de 90, com 2000, meados de 2000, 2010, foi um ícone do jornalismo, eu acho. Só que teve aquela preocupação de, será que você é o melhor? Porque em Guarulhos tinham
3, 4 jornais, que era a Folha Metropolitana, Diário de Guarulhos, não sei se você lembra, que era o Olho Vivo, tinha o Guarulhos Hoje, tinha o Guarulhos Web também, né, que era o portal de notícias. Uma imprensa atuante lá. Né? Sim. Hoje o portal Guarulhos Web, que é o maior, né, portais de internet da cidade, pertence ao prefeito da cidade, né? E só tem o Guarulhos Hoje, né? Os demais foram se perdendo com o tempo, né? O Diário de Guarulhos, que era um jornal espetacular também na época. Eu lembro quando eu estava na faculdade, todo mundo queria fazer estágio lá, no Diário de Guarulhos ou na Folha Metropolitana. A Folha Metropolitana pertence ao dono do jornal Guarulhos Hoje, então a concorrência fica só em 2, 3 ali antigamente empresários, né? Antigamente e um acaba matando o outro, né? Essa concorrência. A gente sempre disputava as linhas, né, dentro de campo. Eu lembro que muitos fotógrafos sempre disputavam, vou ficar aqui, aí montava equipamento com as suas teles. E quando saía as minhas fotos, tanto na coluna do São Nofre Miranda na Folha, como no Jornal Panorama Esportivo, nossa, era um orgulho. Meu pai, ele faleceu em 2017. Tem um amigo dele que ele pegou uma pasta que estava no barzinho que ele frequentava. Ele mostrou todos os jornais, desde quando eu comecei. Ele recortava Olha só. As fotos com o seu crédito. No dia do... Fazer igual eu com os jogos do time que eu torço. Comprava os jornais, Gazeta Esportiva, e meu pai recortar. Olha só, orgulho do filho aí. Ele recortava a foto e pegava aquele marca-texto, sabe aquele canetão, colocava assim, ó. Destacava. Olha só, olha que bacana. Esse dia eu falei assim, eu preciso voltar a ser fotógrafo, sabe, com trabalho diário, de destaque, não só no jornalismo, mas em tudo. Eu acho que a fotografia está em tudo. Em tudo que for possível, né? Eu tenho uma frase que sempre coloca na minha cabeça, de Glauber Rocha, né? Uma câmera na mão, 1000 ideias na cabeça. Se você for um fotógrafo que fica preso numa redação esperando a pauta chegar, você tá ferrado. Não é verdade, irmão? Você tem que estar com a câmera na mão. Eu sei que hoje é meio redundante, né? Você está na rua com uma câmera na mão, porque é difícil. Você tem que partir, cara. Independente dos iniciantes, como os mais velhos que estão aqui, desculpa, vocês não são velhos. Vocês só rodaram sem óleo, mas tudo bem. Vocês são experientes. São muito experientes, eu quero aprender muito com vocês ainda. Eu espero olhar as suas fotos e falar, putz, eu estive com eles. Né, irmão? Ô Ivan, você que acompanhou gerações e gerações do Santos, eu acredito que você deveria ter muitas solicitações, né, cara? Para fotos específicas, ou não, eu estou enganado, né? Existe essa situação na fotografia esportiva? Situações que você... Por exemplo, olha, eu quero uma foto, por exemplo, do Neymar. Eu quero uma foto do Robinho, quero uma foto do Ganso, enfim. Esse tipo de especificidade. Existia muitas solicitações? Tá. Assim, mas você fala, para veículos especializados isso. No geral? No geral. Cara, a gente sempre teve pedido, as pessoas pediam, né? Hoje em dia tem a selfie, antigamente não tinha, eles pediam mais autógrafos e tal. Aí, o que a gente fazia, o que eu cheguei a fazer muito para muitos jogadores, principalmente naquele time de 2002, o Santos foi campeão depois de muito tempo e tal, eu fazia uma foto, aí mandava fazer um fotolito da assinatura do jogador e mandava imprimir uma foto já autografada, para que ele não perdesse tempo autografando a revista ou foto ou um pedaço de papel na saída do CT. Então eles saíam sempre com muita pressa, sempre querendo ir embora logo, e o CT cercado e gente e tudo. Então eles abriam o vidro do carro, pegavam uma foto e já dava foto, ela meio que era um autógrafo meio que impresso, não, um autógrafo que era impresso na própria fotografia. Isso a gente chegou a fazer, na verdade, para o público, né, em geral. Mas era muito requisitado de jornais de fora. Por exemplo, quando saía boato que algum jogador estava indo para a bola, por exemplo, para Portugal, o jornal A Bola me ligava procurando fotos antigas. Aí, quando o Neymar foi para a Espanha, eu dei uma capa no jornal Marca, do Neymar, primeira foto que eu fiz dele na Vila Belmiro, com 12 anos. E assim ia. Então, tinha os dois lados. Tinha um lado profissional, que os veículos de comunicação sempre me procuravam, porque o Santos
revelava muita gente, saía, não era só Neymar, Robinho, Diego e o Rodrigo. Tinha Saía Elano, muita gente. E se a gente for colocar no papel aqui, é muito, né? Fica até amanhã. Se for, fica até amanhã, porque o que diz quem bebe a água da base do Santos, né? Vai se desenrolando até. Não sei como tá agora, mas teve uma época que era assim mesmo, que as pessoas preferiam sair das capitais, tipo São Paulo, Rio, Minas, para levar o jogador a Santos, porque realmente se fazia um trabalho muito sério. Tem aquela peneira, aí o Santos ainda tem aquela peneira famosa, porque uma vez para Isto É, a gente fez uma reportagem, a gente foi acompanhar uma peneira no Santos. E a gente foi um dia de manhã, e quem estava comandando a peneira era o Ramos Delgado, pode ser? Ramos Delgado. Anos 90, Não era o Zito, não? Eu acho que era o Ramos Delgado e mais alguém. O Zito chegou a acompanhar depois do Ramos Delgado. E assim, era um monte, cara, foi uma das melhores matérias que a gente fez, foi muito legal, porque era um monte de gente, era muita gente, né? E eu acho que era o Ramos Delgado, ele era muito engraçado, ele falava, falando com a gente, ele falou, é o seguinte, moleque chegou aqui, já põe a mão na cintura, no meio do campo, já tá fora, tá eliminado. Que mão na cintura, cacete? Porque tinha uns caras meio estrela já, né? Camisa 10, então põe a mão na cintura, tá fora. Pronto, vai pro saco. Como tempo. Mas era muito disputado, era uma coisa muito bacana, a molecada se empenhava, bem interessante, viu? E professor Juca, já continuando, já que você... Copa do Mundo, 3 Copas do Mundo. Tem alguma imagem desses eventos em que você registrou e que... Opa, essa aqui é a minha foto. Tem, eu não trouxe, eu não fiz a lição de casa, né? Vocês podem dar 0 para mim aqui, né? Tem uma do Ronaldo, a Copa da França, uma final, né? Aquela famosa final, que quando a gente entrou no campo, assim, o jogo de Copa do Mundo, é tudo com muita antecedência, a gente chega muito cedo, é tudo muito controlado e tal, né? E aí, 1 hora antes de começar o jogo, a FIFA distribuiu a escalação, né, para todos os jornalistas, tanto da tribuna quanto para os fotógrafos também. Era um papel, era impresso e veio lá. Edmundo no ataque. Mas cadê o Ronaldo? Como assim? E a FIFA distribuiu primeiro para a gente no campo, né? Aí já tinha celular naquela época, a gente ligou para a tribuna, para os repórteres. Tá o Edmundo, não tá o Ronaldo. Como assim? Era Ronaldinho ainda, ele era Ronaldinho, não era Ronaldo. Ou era Ronaldo, já não me lembro. Ronaldinho. Era Ronaldinho ainda, né? E aí, aí foi um alvoroço, foi uma confusão, mas aí ele entrou em campo, né? E aí teve um lance que eu não lembro qual tempo foi, que ele deu uma trombada, e essa é a minha foto, desculpa não ter trazido, eu nem pensei. Imagina. E ele tá praticamente voando assim, junto com o goleiro, que é o Barthez, e o zagueiro Lilian Thuram. E os 3 são carecas, eram carecas, né? E para identificar. E eles estão embolados aí. E essa foto, assim, foi a minha melhor foto de Copa. E tem um prêmio mundial de fotografia, o World Press, que tinha 12 fotógrafos na final com essa foto aí. Me falaram que eu era um deles, acredito que sim, né? Mas quem ganhou foi um europeu lá, né? É uma foto muito emblemática, porque depois desse lance, o Ronaldinho caiu no chão e ficou 1 minuto, não sei se vocês lembram, ficou 1 minuto caído no gramado, com a cara para baixo, ele não se mexia, aí ele desabou, emocionalmente, fisicamente e emocionalmente, ele desabou e foi substituído. Até hoje ninguém nunca descobriu o que aconteceu com ele, né? Eu acho que foi pressão psicológica, amarelou mesmo, foi muita coisa. Eu estava esperando muito por conta de 94 e tal. Então foi uma foto bacana. Aí em 94, como eu estava te falando antes do programa, a foto do Baggio. Imagina o Baggio, melhor jogador do mundo, né? Tremendo num craque, perde o último pênalti, o Brasil é campeão. Ainda bem que ele era budista, ele sabia lidar com a cabeça dele. Não, mas ele ficou lá parado uns minutos também, com a mão na cintura olhando para baixo. Foi a foto que eu fiz, que eu estava bem atrás do gol, né? Então sempre tem uma foto ou outra que a gente consegue fazer bacana. Mas assim, é muita concorrência, é muito difícil, é muita pressão, né? Você cobrir um grande evento assim, já começa que é muito caro, então você já tem toda a pressão, você não pode errar, você não pode fazer caca, você não pode porque estão gastando muito aqui, você tem que, e você tem a concorrência, assim. Na Copa de 94 teve um colega nosso, não vou falar o nome e o veículo, tá? Mas assim, antes de começar a Copa, treino, todo mundo indo no treino e tal, aí tinha aquele momento que no treino que a seleção juntava todos os jogadores, toda a comissão técnica, fazia aquela foto posada tradicional, todo bonitinho, num estrado, todo mundo sentadinho, com o uniforme bonitinho, é uma foto clássica, todo mundo junto.
assim, em termos de fotografia, ela é uma foto comum, que todo mundo sentado, não tem apelo jornalístico, mas é uma foto, né? E tinha uma revista que adorava essa foto. E o fotógrafo chegou atrasado na foto dessa revista, não fez. Aí a revista fez o seguinte, mandou o cara voltar para o Brasil, antes de começar a Copa. O cara estava lá, você imagina, crueldade isso, né? Porque o cara perdeu a foto mais importante da Copa. Não era a foto mais importante da Copa, entendeu? Mas para aquela revista era, entendeu? E aí mandou o cara voltar antes da Copa. O cara, antes de começar a Copa, o cara estava lá, voltou, o cara credenciado, tudo. Não, você não vai cobrir a Copa, você vai voltar. Foi, nossa, muito cruel isso. Então a gente sofre muita pressão psicológica, né? A gente sofre muito nesse sentido, né? Com certeza. E tem a briga física também, cotovelada. Sim. Você imagina 200 fotógrafos no campo, todo mundo, do mundo inteiro é cotovelada para Eu, quando eu comecei minha carreira como repórter também, cara, não tinha o celular, não tinha nada, era o gravadorzinho e você tinha que colocar lá na frente, nego, salve-se quem puder e vamos pra luta, né? E pra você, Sonic, tem alguma imagem que você entenda que seja marcante, assim, Olha, que chamasse a atenção? na área do esporte, a gente cobriu muitas. Foi uma decisão da Copa Kaiser, que o Grêmio 33, os times da cidade de Guarulhos, foi um cabeceio dentro da pequena área. Essa foto me rendeu que o atleta, eu lembro que o atleta me deu um brinde aí, me deu um presente. Claro que não tem detalhes que o presente que foi... Eu fiz um quadro. Fiz o quadro desse time montado ou pousado, né? A gente depende da linguagem, né? Do fotógrafo, do jornalista. Eu fiz um quadro desse para presentear eles. Foi o auge, não só pelo quadro, pela foto que eu dei para esse menino e o do jornal. Disputa Copa Kaiser, se não me engano, foi 2001, 2002, eu não vou lembrar agora o ano. Foi especial, porque esse menino, esse jogador, como ele passava também na frente da loja, trabalhava em Guarulhos, passava sempre na loja do meu pai, e eu estava lá atendendo, ele sempre me cumprimentando. Esse marcou. E tem um detalhe também, né? Porque, por exemplo, quem joga futebol amador ainda alimenta o sonho de algum dia chegar no profissional. É diferente do cara que já começa estruturado na base de algum clube que ele vai encaminhando, subindo degraus até chegar ao profissional. É uma tarefa um pouco menos árdua, né? Não que seja também fácil, né? É uma tarefa menos árdua. No início dos anos 2000 também fiz a foto do Rubinho. Você lembra o Rubinho, jogador ex-goleiro do Corinthians? Fiz essa foto, ele menininho. Que também é da cidade de Guarulhos, né? Irmão do Zé Elias. Irmão do Zé Elias. Os irmãos moravam ali. Eles são de Guarulhos, né? Da Vila Augusta, né? Vila Augusta. Quando ele estava começando na base do Corinthians, fiz uma matéria com ele, foi capa, foi tudo. Saiu na Folha Metropolitana, os jornais de Guarulhos. São muitas fotos. Na área da política, também, como sempre fui remanejado em vários segmentos da fotografia, foi uma pauta meio que conturbada, onde um dos vereadores, também não gosta de falar nomes, ele pegou a pauta do dia, rasgou e jogou pra cima. Eu tirei essa foto no momento que ele jogou, como eu estava em driver, né, várias fotos por segundo, eu tirei. E ele apontando o dedo pro presidente da Câmara, que também não quero revelar nomes. Essa foto me rendeu, que foi capa, e um texto enorme do Erivan Monteiro, se não me engano, e do outro jornalista, que, também da Folha Metropolitana, não vou lembrar o nome. Essa foto me rendeu muito, muito. Graças a Deus, esse japonês. Eu comecei a ser odiado, mas também amado na área da política e da fotografia esportiva. Ô Ivan, você com uma vasta experiência já com a câmera na mão, deve ter umas boas imagens aí que possam ser recordadas, né? Com um determinado carinho, né? Aquela que fica dentro da memória, essa foi especial. Cara, a foto mais assim, emblemática que eu fiz, e uma foto que foi a mais triste também, que foi a contusão do Maicon Leite na Vila Belmiro. Ele num lance, um choque com o goleiro Bruno, o goleiro lá do Flamengo, que ficou preso e tudo, e em que ele rompe todos os ligamentos. E eu tenho uma foto exato no momento em que o joelho do goleiro Bruno está no joelho do Michael Leite.
essa para mim foi a foto mais emblemática, assim, mas foi a mais triste de ter feito também, porque, além de tudo, era um amigo, assim, era muito meu amigo, o menino era um rapaz fantástico, assim, educado, todo mundo gostava dele, todo mundo tinha muito carinho por ele, e a gente vê ele com uma contusão grave daquela. Eu ainda perguntei para o doutor, a hora que o doutor voltou do vestiário, falei, doutor, qual a gravidade da contusão dele? Falou que se cortasse a pele, a perna caía. Estava todo rompido, estava todo... Estava separado aqui a canela da coxa. Nossa. Só de falar já dói, só de ouvir. Filho. Pelo amor de Deus. E agora eu tenho o prazer de chamar também aqui uma entrevista que nós fizemos com muito carinho com um dos grandes fotógrafos do nosso país, que é o Rodrigo Vidalba, né, que participa conosco no quadro Com a Palavra, e ele vai relatar aí um pouco da sua história com a fotografia. Aqui umas 5 perguntas para você e já de antemão mando um abraço para todos os seus amigos, ouvintes e o pessoal que acompanha aí o seu podcast e o seu programa. O prazer está todo do meu lado, viu? Sobre essa primeira pergunta que você mandou para mim, né? Como a fotografia representa, ela representa para mim uma evolução social. Ela representa um legado que a gente deixa para a humanidade, que a gente deixa para a nossa sociedade, para cada indivíduo, um registro da nossa história como ser humano, da nossa passagem aqui pela nossa época, nosso planeta. Representou e representa ainda mais, né, baseado num trabalho que logo eu lanço, que a nossa vida ela passa muito rápido e o que a gente deixa de bom e também de algumas coisas ruins, elas sempre serão registradas e sempre nos deixarão marcas. Isso para mim é a fotografia. Fotografia é viver, é contar uma história não só de vida, né, como eu tenho, mas também uma história de trabalho, de profissionalismo. Para mim a fotografia representa muito mais que uma imagem, representa uma consciência. Como surgiu a oportunidade de trabalhar com a fotografia no futebol? Sobre, né, a oportunidade de trabalhar com fotografia no futebol, foi um sonho que eu tive há muito tempo. Eu comecei relativamente tarde na fotografia, com meus 30 e poucos anos. Estudei muito, autodidata, muito sozinho em casa, acompanhava muitas imagens, né, do Globo Esporte, do Estadão, da revista Placar. E eu falava para mim mesmo, um dia eu vou fotografar e vou ser bom nisso aqui, vou fazer um trabalho bacana no futebol. Vou fazer uma Copa do Mundo, era um sonho meu e eu trabalhei, batalhei, estudei, me privei de muita coisa, muito relacionamento, vida familiar, porque o futebol é no sábado e domingo. E então a oportunidade surgiu, não. Eu criei a oportunidade, eu fui atrás, eu lutei, eu batalhei. Então, o primeiro canal, veículo que me abriu a porta foi o jornal Correio Popular aqui em Campinas, que deu essa oportunidade para eu trabalhar com futebol. E foi assim, é e sempre será muito gratificante. A fotografia no futebol me abriu muita consciência, me abriu muitos leques de trabalho e é uma coisa que eu amo fazer. Diante deste quadro, qual é a sensação de estar dentro de campo e registrar os mais variados momentos de uma partida de futebol? A sensação de você estar dentro de campo, eu costumo dizer que levaram várias fases. A primeira fase foi adentrar as primeiras vezes. Então você olha e fala, pô, o que eu estou fazendo aqui? Olha só onde eu estou no meio do espetáculo, eu faço parte do espetáculo. E você começa com jogos de menor expressão, jogos regionais, Série B. Né? E isso para mim foi tudo muito rápido, galgar essa escada, né, de aprendizado, porque eu me dedicava muito. E a cada jogo, né, jogo de menor expressão, média, alta, depois uma Libertadores, foram sensações diferentes. Uma Copa das Confederações, uma Copa do Mundo, uma abertura de Copa do Mundo, o jogo do Brasil numa Copa do Mundo, uma final de Copa do Mundo. Então, assim, são sensações diferentes. Eu faço um paralelo aos torcedores. Eles vão para o jogo e nunca sabem o que vai acontecer. Para mim, é sempre a mesma coisa. Eu me entrego de corpo, de alma. Eu tento registrar da melhor maneira possível. Eu me permito me emocionar com o que eu estou vivendo. Então, como eu me permito me emocionar com o que eu estou vivendo, além de entregar um trabalho, eu tenho sensações diferentes a cada partida.
Na final da Copa em 2014 foi uma, na de 2018 foi outra, nessa de 2023 no Catar foi outra. Então, é mágico, é indescritível, é mágico. Só quem vive, quem viveu, o que são poucos, são muito raros aqueles que conseguem sim, pode, né, tentar descrever. Eu não consigo descrever, mas é uma sensação de dever cumprido, de trabalho feito e de uma vida profissional vitoriosa. Você tem alguma imagem registrada que considere especial e que possa nos descrever os detalhes deste momento? Olha, a imagem icônica, né, que o mundo inteiro aclamou em 2018, que foram os braços da Copa, o jogo entre Polônia e Senegal, ainda pela fase de classificação. Foi uma imagem que eu não esperava, como ela tinha viralizado, uma imagem, eu sabia que ela seria representativa, porque quando eu concebi ela na minha mente, eu já queria mostrar a diversidade, né, do ser humano, né, de tons de pele, mais unidos por um ideal, por um esporte, por uma paixão, e que todo mundo é igual, né? Tirando os preceitos, tirando os dogmas, tirando os estudos religiosos ou filosóficos, todo mundo é igual, porém alguns ainda não estão, né, com um nível de consciência elevado para tentar entender isso, ficam presos a apenas aquilo que querem ver de início. Eu tentei ir além, eu tentei ver além dos jogadores, né? Eu tentei ver cultura, eu tentei ver crenças, eu tentei ver maneiras que foram crescidos e criados. Então, quando eu registrei uma imagem muito famosa do polonês com a pele totalmente branca, junto com o senegalês com a pele totalmente negra, se unindo num aperto de mão, que eu tentei mostrar tudo isso. Tirando todas as crenças, dogmas, paradigmas e crenças de lado, somos todos iguais, né? Então, quando eu fiz essa foto, eu guardei para mim, eu não postei na hora. Acabou o jogo, eu entreguei o trabalho e depois eu postei essa foto, né? Então, foi um momento mágico para mim, que eu falei, consegui, o mundo deveria ser assim. Então, foi esse o momento, foi essa a minha forma de pensar. Rodrigo, para finalizar, acredito eu que a proteção dos direitos de imagem seja algo que possa incomodar bastante. O que, no seu entender, deve ser feito para preservar o trabalho intelectual desenvolvido pelos fotógrafos? Sobre a proteção dos direitos de imagem, incomoda um pouco, né? Hoje a gente não pode e nem consegue ser tão criterioso quanto a isso, porque com o mundo digital, o mundo digitalizado, globalizado, as imagens elas acabam se perdendo, né? O trabalho intelectual, a fotografia, ela é uma arte. A fotografia é feita na mente de cada um. O equipamento, a máquina, as lentes, elas servem apenas para transcender o que você concebeu na sua mente para algo palpável, algo que você consiga ver num computador, num celular, numa foto impressa. Então, para mim é uma arte, é uma forma de arte. E deveria ser mais protegida. Porém, as ferramentas de proteção, elas são muito falhas, é muito complexo. Então, dificilmente você consegue segurar uma foto. A, a foto, por exemplo, que eu mencionei da Copa da Rússia, ela viralizou o mundo inteiro. Eu tive contatos de muita gente. Então, assim, era impossível eu controlar e manter uma propriedade intelectual sobre essa foto. Muita gente conhece, que sou eu que fiz, muita gente conhece essa foto. Alguns falaram que eu não fiz, que não foi eu, que eu tratei no Photoshop. Enfim, eu tenho a original aqui, as originais guardadas com metadata até hoje. Então, essa eu consegui controlar relativamente num uso comercial da imagem, né? E eu já tive um caso, aliás, vários casos que aconteceu, que o pessoal utilizou a imagem não para uso editorial, mas sim para um uso comercial, ou seja, ele utiliza uma fotografia para vender um produto, obtendo lucro em cima de um trabalho que eu realizei, seja artístico, ou seja editorial, seja com caráter de hobby também. Já aconteceu, já tive os problemas, entrei em contato, né, com algumas empresas, foram mais de 8 casos. Então, algumas vezes terminou, né, judicialmente, outras vezes foi amigável. Então, são casos que acontecem, né? Como você me perguntou um específico, eu relembro bem um que parecia ser simples, né? Uma empresa, ela pegou um material de futebol, no caso, e ela vende televisão, era uma loja, ela vende televisores, e ela colocou a minha foto do jogo no Photoshop dentro de um televisor e anunciou o televisor com um não, foram vários, né? Então, assim, acabamos resolvendo, mas está tudo certo. Eu agradeço imensamente ao Antônio Boaventura,
Muito, muito grato por poder participar, né? Não ao vivo como eu gostaria, mas enviando esse áudio para você sim. Um grande abraço, tudo de ótimo. E voltando aqui para os nossos estúdios, tem um assunto que é um pouco delicado e eu acredito que incomoda muito vocês, né? Que é o tal do direitos de imagem, né, cara? Uma pessoa usa uma foto de forma indevida ou ao menos nem entra em contato. Como é que vocês lidam com isso, professor? Como que você enxerga essa situação? Cara, isso assim, é um problema, viu? Sério. Isso é uma coisa que, de certa forma, matou um pouco a fotografia. Porque, assim, uma coisa muito inerente à fotografia, ao fotógrafo, é você pegar sua câmera e sair fotografando por aí bem imagens bacanas, né? Beleza. Só que aí, isso não é de agora, já faz um tempo, todo mundo quer processar e ganhar um dinheiro. Todo mundo quer ficar rico processando fotógrafo, né? Não vai ficar. Isso mata a fotografia, porque os fotógrafos acabam não fotografando. Então você está andando na rua, você vê uma foto linda, bacana, que pode, sei lá, ilustrar uma grande reportagem, ou virar uma reportagem, qualquer coisa, ou virar um retrato bacana, qualquer... Você não faz, porque vem alguém e vai processar. Em termos de jornalismo, claro, você não pode, por exemplo, invadir a casa de alguém e fazer uma foto, mas se você está no lugar público, você pode, né? Mas isso limitou muito, acho que limita muito. É isso que as pessoas não entendem, o interesse público, né, do direito da propriedade, né? Não. Então, isso é algo que eu ouço muito dos fotógrafos, né? Essa perda, né? Pois é um entendimento assim, se processa por tudo e fica difícil trabalhar, essa é a verdade, né? Eu li uma vez uma revista de fotografia, cara, eu não vou lembrar o nome do fotógrafo, não vou lembrar o nome do juiz, mas é assim, um fotógrafo americano fez um projeto artístico. Ele colocou lá em Nova York, colocou uma câmera numa calçada e a câmera fotografava automaticamente todas as pessoas que passavam naquela calçada porque tinha uma luz linda lá em determinada parte da manhã, beleza. E o cara fez uma exposição com essas fotos e cobrava. O cara era um fotógrafo, um artista, não lembro o nome dele. Eu devia ter guardado essa reportagem. E aí, um dos fotografados entrou com um processo, porque o cara estava ganhando dinheiro. O fotógrafo ganhou o processo, porque era um despacho, era uma juíza, ela colocou assim, o senhor acha, o senhor fotografado, que o fotógrafo está ganhando dinheiro por conta da sua imagem, da sua cara? Não, ele está ganhando dinheiro por conta do nome dele, não é por conta Pelo trabalho dele, né? Não é a cara dele, que é a foto do cara. É a valorização do trabalho Mas dele. olha o entendimento, a gente não tem esse entendimento, que é uma outra cabeça, né? Tem uns que acabam inibindo muito, né? E aí, lógico, que tu com medo de tomar processo, você não quer... acho que fotógrafo geralmente não é muito rico para aguentar processo para burro. É óbvio, você acaba não fazendo, né? Aí se o fotógrafo estiver trabalhando em uma redação de jornal, num jornal bem estruturado, até juridicamente falando, você, claro, abraçado por jornalista, diretor, até o departamento jurídico desse jornal. Tudo bem. Hoje, como o nosso professor... O trabalho autônomo fica complicado. Hoje, como o professor Juca falou, se você... Hoje tem medo da fotografia. As pessoas, o fotógrafo, o repórter fotógrafo, fotojornalista tem um receio de fotografar. Somente a fotografia hard, né? Você está numa manifestação, alguma coisa contra ou a favor, você tem que saber escolher os lados. Né, meu? Se não souber escolher os lados, você vai ser realmente um apedrejado, processado e, infelizmente, perseguido pelo resto da sua vida. Como já fui perseguido... Vários outros, tantos claro, com saber do dom da palavra, a gente vai tentando moldar, encaixar certinho essas pedrinhas, né? Porque senão você não consegue andar hoje na rua. Isso que você estava falando é importante, porque vocês falaram de política, em campanha eleitoral. Muito. Muitas vezes, assim, você está num comício, né? Ou num algum ambiente político, e alguém chega, esse aí é o fotógrafo da revista tal, do jornal tal, vamos dar um cacete nele. Meu. Fotógrafo é sempre alvo, é alvo de bandido, é alvo de violência, porque você está com a câmera ali, todo mundo sabe. E dentro de campo é alvo da bola, alvo da bola, leva a bola. Ô Ivan, vou até aproveitar o ensejo aqui. Já tomou alguma bolada em campo? Cara, por incrível que pareça, não. Em campo, não. Ontem eu tomei uma aqui no futebol, quase. Passou uma bem perto aqui, quase bateu na minha cara. Mas no campo mesmo, não. Porque às vezes a gente pode se tornar... Eu já fui repórter de campo, mas
principalmente quando eu comecei a minha carreira no Portal Futebol Interior, não sei se vocês conhecem, mas foi da mesma maneira que o professor começou, né, os laboratoristas, né, que faziam os trabalhos gratuitos para pegar a experiência. Eu também, esse portal também me abriu muitas portas por conta do espaço que me deram para fazer. Rapaz, eu tomava muita porrada, cara. Não sabia me posicionar atrás do campo, do lado do campo. Aí sempre mudava, né? A federação, os repórteres têm que ficar na lateral, não pode ficar atrás. Ixi, cara, a bola me perseguia, cara. E, Ivan, como é que você lida com essa questão dos créditos de imagem? Às vezes, por uso indevido, as pessoas... Você vê lá em um portal de notícias, vê no jornal uma foto tua lá sem crédito. E como é que você lida com isso? Você já passou por situações como essa? Me incomoda mais a pessoa que fala assim: pô, Ivan, você tem a foto do fulano que você possa me mandar? Claro, eu vou colocar seu crédito. Ou manda a foto para mim que eu vou pôr seu crédito. Isso me incomoda mais do que às vezes uma pessoa pegou uma foto e na hora lá, estava no site, algum lugar, ela pegou e não tinha meu nome e acabou colocando divulgação. Mas quando a pessoa sabe quem eu sou, liga para mim, me pede a foto e depois fala que para mim mandar a foto, dar a foto para ela, que ela vai me dar o crédito, como se o crédito fosse uma forma de pagamento. Eu tenho uma frase pronta que eu falava assim para mim: o único crédito que eu aceito é crédito em conta. Esse é o único crédito. Essa é boa. Ótima frase. Essa é boa. Porque me aborrece muito. Me aborrece muito. Quando a pessoa vem, é melhor ela falar: pô, Ivan, você pode me dar uma foto, eu não tenho verba para comprar, queria muito usar esse tipo de foto e tal. E não querer usar o meu nome em cima de uma coisa que já é minha como forma de pagamento. Isso me incomoda mais. A questão agora, quando assim... a pessoa coloca lá a foto de divulgação, que eu sei que é minha, óbvio que chateia, porque eu acho que meios de comunicação trabalha com isso, deve ter o cuidado de procurar saber quem é que é o dono da imagem, né? Porque mas caso isso venha a acontecer, não me aborrece tanto quanto essa outra situação que eu te falei. No meu ponto de vista, não sei se os amigos concordam, né? Mas o tal da divulgação, quando vem a foto lá, crédito da foto, divulgação, é uma baita de uma sacanagem. Porque a divulgação não faz a foto. Quem faz a foto é o fotógrafo, né? Os fotógrafos trabalham, né? O fotógrafo de divulgação. É uma desvalorização do profissional. Tem uns 3 fotógrafos aí. O fotógrafo de divulgação, o fotógrafo arquivo pessoal, tem mais um aí que eu esqueci aí. É o fotógrafo que trabalha para burro, né? Conhece o arquivo pessoal? Tá lá. O divulgação tem mais um que eu esqueci agora. Eu tenho que botar o crédito, claro. Com certeza, é igual o Ivan colocou aqui. Você tem que ir em busca de quem fez aquela imagem, porque é uma propriedade intelectual. É o cara que tem um equipamento que é valiosíssimo para colocar ali à disposição, ele não pode fazer de graça, né? Isso é uma coisa que eu acredito que no universo da fotografia precisa ser resolvido, né? Porque você acaba desvalorizando algo que é muito importante. Porque hoje em dia você chega com um telefone e o cara é fotógrafo, cara. E é lei, né? É lei de direito autoral. Tem que ter o crédito da obra, né? Sim, exatamente. É muito importante. A gente já passou por... Eu já passei por isso. Acho que algum de vocês já passaram por isso também. Onde a gente está, às vezes não está um fotógrafo, ou um assessor de imprensa de uma certa pessoa, ou assessor de imprensa de um certo vereador, ou de um certo... personalidade, me manda essa foto. Você já está lá cobrindo para tal pessoa, como fotógrafo freelancer, ou até mesmo com um jornal, com um site de notícias. Manda. Aí você manda via WhatsApp mesmo, sabe que essa imagem não vai ser legal. Ah, mas eu queria uma imagem tal. Tá bom. Mas esse tal, o famoso, eu quero o crédito da minha foto também. Mas crédito financeiro, né? É lógico. Até mesmo dentro, infelizmente na política é assim. Política, muitos assessores, onde eu estava, cobrindo alguns vereadores, me manda aquela foto. Mas eu até brinco. Só uma caixinha de chocolate tá bom, mas não quero garoto, não quero. Você mexendo aqui, pelo amor de Deus. Não quero uma marca melhor, né, irmão? Porque... café. Quantas vezes a gente estávamos juntos, né, o Antônio, dentro da Câmara, até mesmo nas algumas pautas da Prefeitura. Estava lá, infelizmente o nosso amigo fotógrafo não estava. Eu mandei as fotos para você, né? Falei, se você colocou crédito,
não só por ser amigo, mas por irmão, a gente se ajudava muito, né? E até hoje a gente se ajuda, viu? Tá me devendo um almoço. Fique bem claro isso. Ô Ivan, nos dias atuais, a rede social acaba sendo um mecanismo, né, para as pessoas, né, principalmente para personalidades como jogadores de futebol, e de colocar ali a sua imagem, passar algum tipo de mensagem. Como que é essa relação com os atletas de futebol, de outros esportes, inclusive? Ô Ivan, aquela foto lá, consegue me enviar lá para eles postar? Como que é essa relação com eles? Então, na verdade, criou uma outra categoria de fotografia de esporte, que é o fotógrafo do jogador. Antigamente, né, que eu falo antigamente, há anos atrás, os amigos da mesa aí sabem, para a gente poder ter uma FENAGE, era uma luta, era uma briga. Aí conseguimos fazer uma associação chamada ARFOC, que aí veio para ser uma associação de repórter fotográfico e cinematográfico. Essa tal de entidade prostituiu totalmente o mercado, porque o que interessa é vender a carteirinha, né? Então antigamente essa entidade era feita por fotógrafos, todos eles com FENAGE, todos eles com anos de experiência na fotografia, no fotojornalismo, e aí acabou que a gente pegou e começaram a ser donos, presidentes da ARFOC, donos de agência. Então, assim, o cara queria ser fotógrafo, ele precisava de um fotógrafo na Bahia. Aí pegava qualquer cara lá, ele fazia carteirinha pro cara da FENAGE, da ARFOC, e o cara estava habilitado em Gramado. Então, como consequência disso, todo mundo hoje tem ARFOC, que me parece que agora está 250, 350 reais por ano. Cara, se você colocar a minha carteirinha de 97, 98, acho, era número 600. Tu imagina quanto deve estar o número da carteirinha atual? Nossa. Vezes 350, olha o dinheiro que não arrecada essa instituição. E aí o que acontece? Todo mundo com a sua carteirinha na ARFOC. O João Paulo tinha um fotógrafo dele. Pra você ter uma ideia, o Gabigol tem 2 fotógrafos por jogo. E assim tá. Cada jogador tem um fotógrafo, ou um fotógrafo tem 2 ou 3 jogadores que só vão para fazer. Aí se criou uma nova categoria que é fotógrafo de jogador. Na minha época, para você entrar no gramado, você tinha, além de ter ARFOC, você tinha que ter FENAGE e você tinha que trabalhar para um meio de comunicação. Senão você não conseguiria entrar. E não adiantava você fazer um sitezinho na tua casa e falar que você trabalhava com o teu site. Você tinha que ter um meio de comunicação que tivesse um número X de assinantes ou de pessoas que que usavam esse meio de comunicação. Entendi. Mas agora tem essa nova categoria que é de fotógrafo de jogador. E para finalizar, infelizmente o papo tá tão gostoso, tá chegando ao fim. De que maneira aí é possível fazer uma boa imagem? Velocidade, feeling? Que características, que aspectos um fotógrafo precisa ter para que possa produzir uma boa foto, principalmente no futebol, que os lances são muito velozes e você precisa estar atento, né, para que possa fazer. Olha, eu só queria eu vou discordar um pouco de você, viu? Você me dá 2 segundos. Eu sou sócio da ARFOC, eu sou um dos sócios fundadores, a minha carteirinha é 049. Eu acho que assim, um dos grandes problemas da fotografia, dos fotógrafos, foi não estar organizado em alguma coisa para conseguir direitos. Eu acho que esse é o grande barato da ARFOC, sabe? Eu acho que uma das coisas assim que a ARFOC faz, e se a gente acompanhar o que a ARFOC está fazendo agora, eles estão criando uma sede nova. Eles somos nós, né? Estão tendo uma galeria, assim, estão tentando dar um status decente para a fotografia que a gente... Vou te contar, eu tenho mais de 40 anos de profissão. Eu acho que a gente nunca teve. Eu estou falando de repórter fotográfico, de fotojornalista, né?
E assim, teve muitos percalços. A Arfoc antes era uma coisa, tinha a Arfoc antiga, aí fechou, aí fizeram a AGE, jornalista de imagem, aí voltou a Arfoc. Então acho que a gente tentando fazer alguma coisa. Se me permite discordar de você, tá, Ivan? Eu como professor, eu acho melhor a gente abrir a Arfoc, inclusive para estudantes de fotografia, porque o mundo da comunicação mudou há muito tempo. Não é mais a comunicação como a gente fazia quando a gente era mais jovem. Então eu tenho muitos alunos que são excelentes fotógrafos e que tem aluno que foi trabalhar para a revista Veja, pelo mérito dele, né? Então assim, apenas um contraponto ao que você falou aí, tá, Ivan? Um debate bacana. Mas você perguntou como fazer uma boa foto, como ser um bom fotógrafo. Acho que é o seguinte... Dentro do campo ali. Ok, dentro do campo. Acho que assim, o que a gente acaba fazendo... No futebol, você tem que entender um pouco do futebol, tem que entender um pouco do esporte, porque o segredo da fotografia e do futebol, você tem que se antecipar a jogada. Se você for acompanhar a jogada e esperar ela quando você fotografar, você perdeu a foto. A hora que você for apertar o botão, a bola já está lá, tá do outro lance lá, né? Então você tem que se antecipar. Eu lembro em 2010, Brasil e Holanda, lá na África do Sul, a gente tá, todos os fotógrafos a gente acompanha, né, como todo mundo já viu, você está com a lente longa, com a teleobjetivo, você tem que, o fotógrafo, está todo mundo muito juntinho do lado do outro, você tem que acompanhar o lance, todo mundo acompanha junto, você não pode virar para o lado que você quer, né? E aí apareceu aquele centroavante da Holanda, o baixinho, o Overmars? Não, ai meu Deus, esqueci o nome dele, que fez o gol, eliminou o Brasil, esqueci o nome dele, jogava para cacete. Não, o Robin era o 11, o 9, me fugiu o nome dele, né? E esse cara ia ter um escanteio, aí eu vi esse cara pedindo a bola. Eu falei, esse cara vai fazer o gol. Eu botei a lente no cara, o cara fez o gol, óbvio. Mas por quê? Porque eu estava antenado, filho não sabia o que ia acontecer. Você aprende a ver, né? Você sabe quem vai fazer a jogada, você sabe o que vai acontecer, você sabe, puta, essa jogada é aquela que o cara vai fazer, aquele cara vai correr para lá. Então você tem que entender um pouco do jogo para você se antecipar a jogada. Senão você não acompanha o lance, impossível, é muito rápido. Né? Ô Ivan, com a tua experiência, né? O professor Juca aqui estava falando sobre a dinâmica do futebol para que você possa construir ali aquela imagem, uma imagem, vamos dizer assim, praticamente perfeita. Se um jovenzinho, um aprendiz, chegar e procurar o Ivan Stort, de que maneira eu consigo fazer o meu trabalho bem feito e produzir boas imagens? Qual é o conselho? Eu acho assim. Então, a primeira coisa, eu acho que ele tem que ter um conhecimento fundamental da fotografia. A teoria, né, tem que estar afinada para você pôr em prática. Se você pegar fotógrafo que está no comecinho, que está preocupado se a luz está boa, se não está boa, ele acaba perdendo tempo em pensar em como deixar a fotografia com a qualidade aceitável e acaba perdendo o foco no lance por si só. Eu acho que ele tem, a gente tem, que nem um colega falou agora aí, ele pegou e a gente tem que ter mais ou menos um conhecimento, isso é só o tempo dá pra gente, que é quando eu comecei a trabalhar, eu ficava atrás do lado direito do gol, vamos supor. Aí saía a bola do lado esquerdo, o cara comemorou do lado esquerdo, eu saía de lá, ia lá do outro lado, porque saísse do gol, achava que ele ia correr para lá, ele voltava, corria pro meu lado. Quer dizer, então eu ficava correndo atrás da foto e não pegava nunca. O que aconteceu? Com o tempo, eu comecei a ver e analisar mais ou menos onde... Quando vai jogar fora é meio simples, você vai jogar fora, e o que eu aconselho? Ele vai fotografar, o Santos, por exemplo, ele vai fotografar o Santos, só que o jogo é em Campinas. O setor da torcida fica num cantinho. Teoricamente, se eu sou ele, eu vou ficar próximo à torcida do Santos, para que ele vá comemorar com a torcida e você ter a foto da comemoração, que é uma foto mais vendável quando você está fazendo... o futebol é a comemoração que normalmente vai para a capa de site, é isso. Caso não tenha essa condição, por exemplo, você está fazendo o jogo na arena do Corinthians, ou na arena do Palmeiras, ou no Morumbi, e você está lá com o Santos, eu procuro ficar sempre do lado do banco de reserva, que é onde provavelmente ele vai comemorar com os amigos e tal. Essa é uma dica que eu dou para eles pegar momento de comemoração, momento do ápice. Agora, enquanto
a qualidade do lance, enquanto isso, as coisas também têm que acontecer, tem que dar sorte também, né? Porque às vezes você está desse lado, as coisas acontecem do outro lado, enfim. Mas basicamente era isso. Olha, gente, o papo está muito interessante, mas tem uma má notícia e Acabou chegou já? ao fim, cara. Pô, caramba. De antemão, quero agradecer ao Ivan pela disponibilidade do tempo para participar conosco deste bate-papo interessante sobre fotografia esportiva. Muito obrigado, viu? Eu agradeço vocês, muito obrigado. Vou voltar lá para as quadras e tenham um bom carnaval, um bom final de semana a todo mundo aí. Para todos nós. Um abraço. Bom Obrigadão, trabalho, um bom abraço. trabalho. Valeu. Alexandre Soni, mais uma vez, muito obrigado pela consideração e pela presença aqui no... Ô, Antônio, gratidão. Gratidão primeiramente ao grande arquiteto do universo. A você, meu irmão. Eu desejo toda a sorte do mundo, todo o sucesso. Obrigado, grandes mestres aqui da fotografia. Eu vou acompanhá-los agora no Instagram. E paga um almoço, paga um almoço. Professor Juca, sensacional, sem palavras para agradecer a tua presença, que engrandeceu e enriqueceu esse bate-papo interessante sobre fotografia, que muitos deixam de lado, né? É o registro da história, né? Não é apenas pelo texto, né? Pelo manuscrito, mas também pela imagem, né? Diz o ditado que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Eu agradeço pelo convite. Você faz uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Gente, a comunicação mudou muito. Então você tem que ir lá. Onde é que você tem trabalho? Pô, vai lá e faz. Vai lá e faz. Sempre tem alguém fazendo alguma coisa. Você está fazendo. Parabéns pelo podcast. É isso aí. Obrigadão e até a próxima, se Deus quiser.